Bora lá, pessoal. Conforme ficou combinado com o meu truta Emerson, os módulos 1, 2, 6 e 7 do caderno 1, tá? A gente fez 1, 2, vai fazer o módulo 6 hoje, que trata de hidrografia, correto? Então, se lembrando que o nosso país, ele é intertropical, que ele está dentro daquela área que fica ali entre Câncer e Capricórnio. Lembra que a linha do Equador corta o território brasileiro lá no Pará, lá em Roraima, lá no Amazonas, lá no Amapá, não é? Então, a maior parte do nosso território está dentro da zona intertropical. Mas, Nilson, o que significa isso? Significa dizer que a gente tem um período específico de chuva, não é? Basicamente, né? A gente fala, o Brasil é um país tropical. Na realidade, o Brasil é um país intertropical. E dentro dessa intertropicalidade, os nossos rios vão apresentar ali, literalmente, um sistema de abastecimento de suas nascentes que é pluvial, ou seja, pelo volume de chuva. Se eu analisar, por exemplo, a minha região, a nossa região aqui, tem domínio de um clima tropical típico. O inverno é seco e o verão é chuvoso. Basta olhar um pouquinho para trás, porque o verão terminou há uns dias atrás aí. E choveu pra caramba. Não choveu a mesma média do ano passado, como todo mundo imagina, mas choveu bastante. Um pouquinho abaixo da média. Mas, professor, certeza, porque choveu pra caramba, né? Teve um monte de... A gente viu na televisão aí um volume de chuva absurdo. Então, pra você ter ideia, a gente sempre fala todos os anos, né? Nossa, esse ano tá chovendo tanto. Tivemos alguns milímetros a menos do que o ano passado. Estou falando isso porque é importante lembrar de chuva, já que é o regime pluvial, né, que abastece as nascentes dos nossos rios. Então o Brasil, pelo fato de ter uma extensão territorial, como a gente viu no mapinha lá, norte, sul, leste, oeste, tem uma rede hidrográfica extremamente vasta e com um potencial de utilização gigantesco, não precisa nem falar, né? Porque a gente utiliza, tanto do ponto de vista humano como econômico, assim, de uma forma bastante intensa. Se você tiver, logicamente, com o material do lado aí, que é para estar, na página 756, você vai acompanhar comigo aqui, ele fala lá das características gerais da hidrografia brasileira. Bora lá então. Tecnicamente, a hidrografia brasileira apresenta os seguintes aspectos. Não possui lagos tectônicos, pois as depressões tornaram-se bacias sedimentares. Verdade. A gente não tem uma atividade vulcânica ativa. O que a gente tem é uma estrutura geológica sedimentar, que é pouco resistente, correto? Então, com a ação dos rios ali, do desgaste, né, de lagos e lagoas, houve um processo de formação de armazenamento da água doce. Essa é uma característica brasileira em função de eu ter uma geologia da região que permite afirmar que 60% do território brasileiro é de estrutura sedimentar. Não vai esquecer isso, pelo amor de Deus. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime de alimentação pluvial. Foi o que eu disse. Os rios brasileiros, a gente fala que todos têm alimentação pluvial, mas se eu pegar o estado do Amazonas, eu tenho uma rede hidrográfica vasta. Então, o rio Amazonas, ele é reabastecido pelo grande número de outros rios que tem na margem direita e margem esquerda, que a gente chama de afluente. Na classificação de relevo, o professor Emerson deve ter falado lá para vocês, no norte do Brasil tem planaltos residuais norte-amazônicos, planaltos residuais sul-amazônicos. Os rios nascem nos planaltos e convergem na planície amazônica. Então, o rio Amazonas tem um regime diferente, né? Ele é abastecido pelos rios da margem direita e margem esquerda, que apresentam suas nascentes em grandes altitudes. Por isso que ele fala lá, né, com exceção dos rios Amazonas. Então, a maioria é o regime pluvial, mas o Amazonas tem um sistema de abastecimento que vem dos rios da margem direita e esquerda, que são muitos. Isso tem um nome, chama Sistema de Anastomasamento. Vou repetir, tá? Anastomasamento. Quando a rede hidrográfica é vasta, quando o rio recebe um grande número de afluentes na margem direita e na margem esquerda. Sempre lembrando, como é que eu sei qual é a margem direita e a margem esquerda? Está no curso do rio normal aqui, fica de costa para ele. De costa para o sentido do rio. Margem esquerda, margem direita, correto? Estou fazendo o contrário aqui porque a câmera está invertida. Tranquilo? Fala lá também. Todos os rios são exorreicos. Há controvérsias. Existem rios endorreicos. Professor, o que é isso? Não entendi. Exorreico é aquele rio que joga água lá no oceano.
nasce aqui, joga água no outro rio, que joga no outro, que joga no outro, que joga no outro, que joga no oceano. Formei uma bacia hidrográfica. Mas se eu pegar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tem a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, que são interligados pelo canal de São Gonçalo. Tem alguns rios que jogam água nessas bacias. E aí, então, eles são endorreicos. É que, logicamente, 98% dos rios brasileiros convergem para o oceano, correto? Tem um exemplo clássico, é o Guaíba. O rio Guaíba joga água no Lagoa dos Patos. O Guaíba é aquele rio que a gente fala do Beira-Rio, que é o estádio do Internacional. O estádio do Internacional fica às margens do rio Guaíba, que joga água na Lagoa dos Patos. No entanto, é o rio endorreico, não exorreico. Cuidado com isso, tá? Mas, no geral, os rios são exorreicos, tá? No geral, os rios jogam água no Atlântico, né? Você sabe, o Atlântico é o nosso litoral aqui, que você vulgarmente chama de mar. O oceano fica muito triste com isso, viu? Outra coisa, há rios temporários apenas no sertão, onde o clima é semiárido. Verdade. Na região do sertão, os rios são intermitentes ou temporários, ou seja, eles só existem no período de chuva. Lembrando, o nosso clima aqui é tropical típico, verão chuvoso, inverno seco. Inclusive a seca já começa a partir de agora, nem é no inverno, né? Outono, inverno, né? Começa a ficar muito seco. Ao passo que lá no Nordeste a chuva é no inverno, o verão é seco. E bota seco nisso, tá? O volume de chuva, o volume pluviométrico da região Nordeste do Brasil, com exceção do litoral, é muito pequeno. Então lá os rios são intermitentes, lá os rios são temporários, lá os rios dependem de um período de chuva que ocorre no inverno. Lembrando que a chuva que abastece esses rios no inverno, muitas vezes elas não conseguem chegar até a região por causa de, você viu o relevo na aula do Emerson, do Planalto da Borborema, que impede a passagem da massa úmida para provocar chuva no interior do Nordeste brasileiro, tá? Então é uma característica muito importante. Predominam rios de Planalto em áreas de elevados índices pluviométricos. Verdade. A nossa topografia, ela é suave, mas ela é planáltica, o que significa dizer que eu tenho as nascentes nos pontos mais elevados, obviamente. Acredito que você nunca tenha visto ali um rio subir montanha, né? Acho que não. Então ele vem da parte mais elevada para a parte mais rebaixada, onde vai encontrar um outro curso d'água e vai seguir o seu caminho normal. Com exceção do rio Amazonas, que possui foz mista, delta estuário, o rio Parnaíba, que possui foz em delta, todos os brasileiros desaguam livremente no oceano. Ele citou ali tipos de foz. Na realidade, ele citou 3. Delta, estuário e mista. Foz em estuário tem grande profundidade e presença de sedimento. Foz em delta, corredeira, rio de corredeira, que você consegue observar o assoalho. Foz mista, tem as duas coisas. Depende muito da estrutura geológica. Por quê? Porque tem estrutura geológica menos existente e mais existente. Mas na realidade é assim, para ficar mais fácil. O único rio brasileiro que apresenta foz mista, ou seja, que não é só delta e que não é só estuário, é o rio Amazonas, chamado Golfão Amazonas. Visualiza aí ou vai lá no mapinha que você vai encontrar na apostila, a desembocadura do rio Amazonas no oceano, lá na ilha de Marajó. Tem vários canais, não é? Aquela quantidade de canais gigantesca significa dizer que eu tenho ali um estuário com a presença de um volume gigantesco de sedimento. E eu tenho muitas corredeiras com pouca profundidade, porque a estrutura geológica, parte dela é cristalina. Então, mesmo tempo, mas erodiu menos. Então, essa parte que erodiu menos significa dizer que a estrutura é mais resistente. Resumindo, foz em delta, com presença de canais, foz em estuário, grande profundidade, ou mista ou delta estuário, que tem as duas coisas, né? O delta e o estuário, o canal, né? E a presença de sedimentos. A bacia amazônica é a mais extensa bacia fluvial do mundo, fato. Aí sempre uma grande discussão, né? Porque a gente disputa em termos de extensão territorial com o Nilo, né? Só que há controvérsias porque tem gente que fala que, algumas bibliografias falam que o Nilo nasce do Lago Vitória, tal, no maciço de Volta de Jalon. Na realidade, ele nasce num ponto mais elevado, tem um regime nival glacial. Então, como você não sabe, literalmente, não sabe não,
como muita gente aplica nascentes com pontos diferentes, dá uma diferença de distanciamento ou distância ou curso do rio. Aí há uma disputa entre os dois, o Amazonas e o Rio Nilo na África, correto? Mas no caso aqui, ó, é constituído como a maior bacia fluvial do mundo, até porque leva-se em consideração a quantidade de afluentes e subafluentes. Outra coisa que a gente não pode esquecer, o rio Amazonas, ele está na zona equatorial, que chove pra caramba, tem um monte de afluentes, subafluentes e tal. O Nilo, ele nasce numa área úmida, realmente, né? Dentro de uma área que chove bastante, tem altas montanhas com gelo eterno, mas tem um problema. Ele faz um percurso que é sul-norte, só que ele atravessa o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, correto? Jogando água ali no canal de Suez, entre Port Said e Suez, ali na região do Mediterrâneo. Na realidade, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então a diferença está, o Nilo atravessa uma região árida, que é o Saara, e o Amazonas não atravessa, muito pelo contrário, ele está no ponto mais chuvoso do Brasil. A chuva na região do Amazonas pode chegar a 4.000, 4.200 milímetros. Existem cidades naquela região lá que chega a chover 25 dias por mês. Então você imagina aí o volume d'água do rio Amazonas, né? Ele tem uma vazão monstruosa no Oceano Atlântico. Logo após isso, ele mostra ali a confluência de dois rios na imagem que está na tua apostila. O Negro com os Solimões. As bibliografias falam, o rio Amazonas começa na confluência do rio Negro com os Solimões. Na realidade, os Solimões, que nasce nas divisas lá do Brasil, no trecho do Peru, ele já é considerado Amazonas. Quando ele encontra com o Negro aqui, a gente oficializou, né? É a encontro das águas. Então tem uma foto mostrando ali, literalmente, né? O encontro das águas. A diferença de tom, de cores aí em função de uma presença de matéria orgânica muito forte e presença de sedimentos geológicos muito fortes. Dá para ver a diferença ali do preto para o mais claro. Uma certa dificuldadezinha com cor, mas mesmo assim eu consigo ver, né, essa diferença no tom das dos dois rios ali. Tranquilo? Vou colocar uns exercíciozinhos básicos de hidrografia lá para vocês. Esse é o início, então, do módulo 6 da apostila 1. Beleza? Obrigado, gente. Na dúvida, estarei na aula no mesmo período que vocês aí. Me chama lá ou me chama pelo WhatsApp. Beijo no coração.